Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional? Formoso Deus e amado Pai, nós estamos aqui diante da sua presença e viemos buscá-lo, adorá-lo, também com nossa atenção e busca de aprendizado do Senhor. Buscamos conhecer-te mais, Senhor. Pai, muito obrigado por tua fidelidade e misericórdia sobre nossas vidas. Toma o lugar de primazia neste devocional e ministra aos nossos corações conforme apraz o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Olha, hoje é terça-feira, né? Então faremos a oração, né? De 7 dias pela nossa área financeira. Oramos na segunda, hoje é terça, então vamos para o segundo dia, que é sabedoria para administrar. Incrivelmente hoje, né, que Deus ele é perfeito, nada ele faz por acaso, nada que acontece é ao acaso. Ele sempre tem um plano perfeito para executar em nossas vidas, né? E hoje eu estava orando e falando com o Senhor mais cedo. Falei com o Senhor, repreende todo espírito de consumismo, todo espírito devorador sobre a nossa vida financeira. E olha que interessante. Também orei e pedi ao Senhor para que nos desse, e eu nem tinha visto essa oração, porque como eu disse para vocês, e como eu digo para vocês sempre, eu costumo ver e fazer o devocional juntinho com vocês. Assim fica tudo novo. Eu sou ministrada no mesmo momento em que vocês também são. Então vamos lá? Hoje é o segundo dia e o tema é sabedoria para administrar. Administrar o que o Senhor nos concede ter. O versículo está lá em Provérbios capítulo 21, versículo 5, que diz: os planos bem elaborados levam à fartura. Oração. Eu vou falar e vocês repetem, tá bem? Senhor, eu te peço sabedoria para administrar tudo o que chega às minhas mãos. Ensina-me a planejar, a agir com prudência e a não tomar decisões por impulso. Repreenda em nome de Jesus todo espírito de consumismo em minha vida, em meu lar. Que eu e minha família sejamos mais responsáveis no pouco e fiel no muito. Organiza minha mente, Senhor, e as minhas finanças. Dê-me estratégias. Guia cada escolha que eu fizer. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Eu quero trazer vocês aqui para este devocional porque disse ontem para vocês que estaríamos falando sobre o Espírito Santo hoje, não é? Então vamos falar sobre ele. Se eu e você queremos viver uma virada em nossas vidas espirituais, nós devemos pedir 5 coisas ao Espírito Santo. Vamos lá saber quais são?
Primeiro, Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz o quê? Vamos ler? E diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 2, já comentei com vocês sobre, e é lindo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Devemos pedir ao Espírito Santo que alinhe a nossa mente à mente de Cristo, para que estejamos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui nós devemos pedir a Ele, Espírito Santo, você quer fazer essa oração, esse pedido? Faça, repete comigo essas palavras. Coloque a mão em seu coração e fale para Ele, Espírito Santo, alinha meu coração com a vontade de Deus. Também alinha minha mente e as minhas emoções. Não venham sobrepor sobre mim, mas que eu tenha a mente de Cristo. Para que eu não venha, né? É importante que façamos essa oração, para que nós não venhamos estar agindo com as emoções, e sim com a direção do Espírito Santo. Também devemos, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, pedir ao Espírito de Deus, vamos ler? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E aqui voltamos e pedimos ao Espírito Santo para que nos dê o discernimento para reconhecer o que vem dele e o que também não vem dele. O que nós estamos ouvindo, né? E será que estamos ouvindo as nossas emoções ou é mesmo a voz do Espírito Santo de Deus? Então façamos essa oração. Repete comigo, se você assim quiser. Espírito Santo, me dá discernimento para reconhecer o que vem de ti e o que não vem. Também, em terceiro lugar, vamos para Gálatas capítulo 6, versículo 9. Aqui estamos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então devemos pedir ao Espírito Santo para que ele esteja fortalecendo a nossa mente. Vamos assim pedir? Espírito Santo, fortalece minha mente para que eu não desista no meio do processo. Quarto lugar, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá ler? Diz assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, vamos assim orar, em nome de Jesus? Espírito Santo, cure as áreas da minha vida onde ainda ajo pelo medo. Amém.
Vamos para o quinto lugar. Está em Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 6. Vamos ver? E aqui diz, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém. Então vamos assim orar? Você diga assim: Espírito Santo de Deus, ensina-me a confiar em Ti antes de ver, obedecer antes de entender e descansar antes de controlar. Amém? Nosso devocional vai ser curtinho, tá? Porque eu estou com o meu telefone à beira do apagão. Mas o Senhor diz para que em tudo dê graças. Então, eu estou sinceramente passando por uma prova hoje que eu falei para o Senhor, como é que eu vou dar graças se o telefone está indo? Ele está indo, eu estou vendo ele ir, Jesus. Aí ele diz, em tudo dai graças. Glória a Deus. Já eu olho para o telefone e digo, o Senhor mandou dar graças. Glória a Deus. Vamos assim fazer, né? E aqui, o final do nosso devocional diz, eu e você não precisamos de mais força. Eu e você precisamos de direção. Muitas pessoas pedem mudança, mas continuam decidindo pelo medo e pela pressa. Prosperidade não começa no dinheiro. Começa no coração alinhado. Quando o Espírito Santo governa as nossas decisões, nossa vida sai do caos e entra no propósito. Então, que eu e você façamos essas orações hoje com o coração alinhado com o Senhor e os pensamentos também, para a glória de Deus Pai. Amém? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom, fiel e justo. Tu és infinitamente perfeito. Pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha ministrar em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações e alinhe-nos por completo ao Teu plano perfeito, à Tua boa e agradável vontade, Senhor. Nós te agradecemos porque em todo o tempo o Senhor tem provido e cuidado de nós com riqueza de detalhes. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Se não aparecer amanhã, é porque o telefone está no conserto. Tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.